Quero saudar toda a comunidade cristã em nome de Jesus. E hoje é quinta-feira para o nosso ministério particularmente. E a mensagem de Deus que difundimos, estamos a estudar certas cartas e agora estamos na carta de Éfesos. Nas cartas eu sempre digo que há algumas doutrinas começadas lá por Cristo nos evangelhos são difundidas nas cartas. Então as cartas elas trazem para nós as doutrinas, o caminhar cristão, que é aquilo que nós necessitamos. Já há muitas pessoas perguntando, será que isto está escrito na Bíblia? Aquilo está escrito na Bíblia e está nas cartas. Muitas vezes nós lemos partes da Bíblia, mas não estudamos a Bíblia e não conhecemos as coisas fundamentais. Então nós temos as cartas temos as doutrinas da igreja nas cartas. Portanto, os apóstolos, os autores das cartas, escreveram assuntos que aprenderam com Cristo. Portanto, falamos do Pedro, por exemplo, e João, Marcos, João e Tiago, aliás, que aprenderam com Cristo. E nas cartas também estão a desenvolver algumas doutrinas que não foram desenvolvidas nos evangelhos. Por exemplo, foram ditos por Cristo, mas não foram desenvolvidos. Então, os apóstolos, na verdade, são eles que, depois de Jesus começar o seu ministério na terra, ficaram a dar continuidade, deviam dar continuidade e consolidar os ensinamentos que Jesus havia dado nos evangelhos. Temos um subtítulo aqui que diz fruto da luz e as obras das trevas. Fruto da luz, portanto, resultado, em outras palavras, da conversão e as obras de Satanás, ou das trevas, se quiser. Então, versículo 3, nós vamos ler em sequência, enquanto vou explicando algumas coisas, como sempre fazemos nas quintas-feiras. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sempre se nomeia entre vós como convém a santos. O estudo da semana passada e antepassada, nós falamos da santidade de Deus. Então, eu expliquei que a santidade era separar-se de tudo que é ruim, de tudo que Deus abomina. Aqui Paulo está a dizer que estas coisas impuras nem sequer se nomeiam entre vós como convém a santo. Portanto, estamos perante uma sociedade santa em que não tem que se nomear coisas da impureza, por exemplo, como prostituição e outras coisas, vamos ler aqui embaixo. 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Vão lembrar-se também que vem falando de separar-se, de que a santidade é uma separação. É uma separação, e lembre-se muito bem do estudo que venho aqui a mostrar do tabernáculo, que a pia era o início, simboliza o início da santificação. Vão lembrar-se desse estudo. Número 4, diz, o 5, sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino dos céus, no reino de Cristo e de Deus. Muito claro. Estes assuntos são mais detalhados nas cartas para nós compreender. Nós falamos da separação. Num dos meus ensinamentos também falo muito de separação, separar-se da idolatria, mas não só da idolatria, temos que separar de tudo que é imundície. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
tanto no reino de Cristo, tanto no reino de Deus, esta pessoa não terá herança. Então, afastar-se das coisas que contaminam a santidade é para permitir que nós sejamos filhos da luz e não das trevas, filhos de Deus e não do diabo. Número 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A pessoa pode usar palavras vãs para enganar, que não se preocupa, Deus não vai considerar isso, Deus não vai, pode beber um pouco de vinho, não tem problema, isso não mancha nada. Você pode fumar um pouco de cigarro, não incomoda Deus isso. Deus é muito grande para se incomodar com essas coisas pequenas. Aqui, Paulo está a ser categórico: ninguém vos engane com palavras vãs. Essas podem ser palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Deus se ira por essas coisas. Deus se ira porque as pessoas idolatram. Deus se ira porque as pessoas quebram as regras da santidade. Deus se ira porque as pessoas fazem estas coisas. Então ninguém tem que aparecer com discursos apaziguadores que não vai dizer, Deus não vai se... Não precisa de ver isto, nem sabe que isto existe. Está lá em cima, nós estamos aqui na terra. Deus abomina. Portanto, o 7 diz: portanto, não sejais participantes com eles, portanto, com esses que praticam esses atos abomináveis, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Aqueles que creem na luz do mundo, em Jesus Cristo, também eles têm a luz, são a luz, é o sal da terra, são a luz do mundo. Noutro tempo, no tempo das trevas, nós éramos aquilo também, porém agora está a falar aqui do ato que acontece na salvação. Quando diz agora, está a dizer agora em Cristo, agora salvos. Então nós não somos mais aquilo que éramos antes, não é? Não éramos cristãos no passado, mas agora em Cristo nós somos salvos. Então agora não precisamos de andarmos como andávamos antigamente. Diz aqui a palavra de Deus. 7. Portanto, não sejais participantes com eles. 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois a luz no Senhor. Andai como filhos da luz. 9 diz: porque o fruto da luz, aqui, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Estamos a falar da justiça, eu já falei que Deus é justiça. Deus é justiça. Toda a palavra de Deus, toda a palavra pregada é para promover a justiça de Deus, não a injustiça. Então, Deus é justo. Então, o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça. É verdade. Quer dizer, ninguém aparece vivendo nas trevas dizer que, olha, isto aqui também é luz. Trevas são trevas, luz é luz. Quando num dia muito escuro de nuvens, o sol aparece, então o dia clareia. Se desaparece a luz, fica escuro. Então sempre, e é a história do dia e da noite. Quando anoitece o dia, o sol desaparece, ficam as trevas. E quando de manhã raia a luz do sol, então a noite também desaparece. Tem que haver essa claridade aqui. Portanto, os cristãos são comparados como filhos da luz, o fruto da luz, porque é da luz que nós nascemos. Cristo é luz, então é de Cristo que nós existimos. Cristo é luz, então nós somos cristãos por causa da luz que está em Cristo, que iluminou a nossa escuridão e tornamos cristãos. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Não falsidade, não mentira. Número 10.
provando sempre o que agradava ao Senhor. Provando sempre o que agradava ao Senhor. 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Ser cúmplice. O velho ditado diz, diga-me com quem anda, vou dizer quem tu és. Ser cúmplice. Tantas vezes você não fez, mas concordou com aqueles que fazem. Então, fizeste. Na justiça de Deus, você fez. Não fez, mas concordou. Não fez, mas concordou. Paulo disse uma vez que ele até confessou esse pecado. Paulo é um exemplo muito claro. Ele disse que quando mataram Estevão, teu servo, eu guardava as capas daqueles que matavam. Então, foi cúmplice Paulo. Então, Paulo confessou esse pecado quando entrou na luz, quando se converteu, confessou esse pecado. Então, não sejais cúmplice nas obras infrutíferas. Você não tem que testemunhar algo que você não sabe, só para agradar. Não tem que aceitar ser mercenário. Alguém te paga dinheiro para testemunhar o que você não viu. Há muita coisa disso. Na verdade, as pessoas fazem isso. Chama alguém para assinar um documento só e dar algum dinheiro. Assina, você também assina. Eles só querem ver a assinatura, não querem saber como. Então você é cúmplice de algo que não sabe. Se não sabe uma coisa, não entende, então não participa. Então, aqui os cristãos são proibidos de serem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. É outra missão que o cristão tem, de reprovarmos todas as obras das trevas. Ultimamente as pessoas não querem entrar numa igreja que reprova as obras das trevas, querem entrar numa igreja que diz, olha, bem-vindo à prosperidade, você aqui faz tudo, Deus te ama, Deus não tem nada a ver com aquilo que você vive, Ele te ama assim mesmo, vai te amar para sempre. Podes continuar nos seus pecados, mas Deus continua a te amar porque Deus é amor. As pessoas não querem nenhuma igreja, qualquer ministro de Deus que repreende as obras das trevas. Agora, a Bíblia, no versículo 11 aqui, nesta sessão que estamos a ler, diz, não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Dizer não. O cristão precisa aprender a dizer não. Não a isto. Não. O versículo 12 diz, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Estou a ler Almeida, a Bíblia de Almeida. A Bíblia de Estudo de Almeida. Está muito bem aqui a palavra como está. Porque o que eles fazem, o 12, é um culto, ou só referir é vergonha. Aquelas coisas que eles fazem em oculto, se nós queremos falar aqui, não é? Onde tem gente educada, é vergonhoso. Sim, é vergonhoso referir isso. Portanto, só para ter noção da justiça de Deus, só referir essas coisas é vergonhoso, na verdade. É vergonhoso. Número 13 diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, a luz, para rever, antigamente também para rever a veracidade de alguma coisa, fazia-se em perfeita luz. É preciso trazer a luz. Mesmo nós precisamos, para um bom ambiente de trabalho, precisamos da luz. Nós, quando entramos num lugar, numa câmara escura, então, a primeira coisa que fazemos é acender a luz. Então, para manifestar tudo, para manifestar e reprovar tudo que é treva. A luz. Voltamos àquela ministração que já falei aqui, que Jesus é a luz do mundo. Luz, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, então, todas as coisas que a doutrina verdadeira não aprova, todas as coisas ruins que a doutrina de Cristo verdadeira não aprova, então são trevas. Quando essas coisas virem na luz, vir para a luz, são reprovadas. E este reprovar é necessário que seja o padrão cristão, tanto em indivíduo, tanto em coletivo.
individualmente ou em coletividade, o cristianismo tem que reprovar tudo aquilo que não é da luz. A luz reprova tudo que não é luz. Reprova tudo. Diz não. Pelo que diz a palavra de Deus aqui no 14, pelo que diz, desperta o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo convoca todos para a salvação. Mas as pessoas se aceitam, levanta do motor, levanta das trevas e vem a Cristo, então são iluminados. Todas as obras das trevas deixam de ter espaço e essas pessoas crescem em Cristo iluminados por Cristo. No 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios. Os cristãos também precisam de controlar seus passos. Como anda, ver como anda. Os cristãos de tempo em tempo têm que verificar com quem anda, onde anda, o que é que faz. É necessária essa ginástica psicológica e espiritual, porque nós somos filhos da luz. O 16 diz que remindo o tempo, na verdade, porque os dias são maus. Não temos lá muito tempo. No nosso andar temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. 17. Pois, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Tem muitos insensatos em relação às coisas de Deus. Mas procurar saber qual é a vontade do Senhor. Portanto, em todas as coisas que ensinamos em todas as coisas que nós fazemos, temos que perguntar qual é a vontade do Senhor nisto. Se você está sentado num bar, tomando um conhaque, um vinho, bom vinho, pergunta a si mesmo, não o seu companheiro, pergunta a si mesmo, mas qual é a vontade do Senhor nisto? Será que o Senhor gosta de me ver andar de lugar em lugar, misturando bebidas alcoólicas e beber, sair fora de mim? Será que esta é a vontade de Deus? Se as pessoas estiverem perante uma situação ou está a assistir um filme de terror, pergunta, esta é a vontade de Deus? Pergunta, tente se indagar. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Eu disse, na Bíblia está lá revelada a vontade específica de Deus, mas é preciso a pessoa indagar ou procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o que estou a fazer agora, para aquilo que eu pretendo fazer no dia de amanhã. Pergunta qual é a vontade específica de Deus nessa coisa. Número 18. Não vos embriagueis com o vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito. Outras Bíblias dizem que em vinho em que há contendas. Tem muitos crentes que defendem o vinho como algo comum. Os judeus também bebiam, dizem eles. Jesus transforma água em vinho. E Paulo, nesta carta, vem nos informar que não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda. Há vários tipos de vinho na Bíblia, mas eu não vou declarar tudo com mínimos detalhes de cada tempo, mas há vários tipos de vinhos e tal. Aqui Paulo falou de vinho que embriaga, não é? Então, mas há outro vinho, bom vinho. Jesus, nas bodas de Canaã, aqueles que provaram aquele vinho disseram que você manteve até agora o bom vinho. Então, o bom vinho. Sobre os vinhos, eu até vou me debruçar no tempo próprio, mas o crente embriagado pode não entender muito bem a vontade de Deus. O vinho cria contenda. A Bíblia fala que em Provérbio, o vinho cria contenda. O vinho não agrada ao Senhor. Então havia no Antigo Testamento bebidas embriagantes, aquelas que eram proibidos para os sacerdotes, os que faziam
parte de servir a Deus, e haviam bebidas doces que eles podiam tomar. Vinho doce, não vinho que traz contenda, vinho doce. E nós, como falamos de vinho, que é fruto da videira, quando falamos de vinho, não estamos a falar de vinho fermentado que provoca contenda, estamos a falar de vinho especial. Esse vinho acompanhava cada refeição dos judeus, tanto o vinho como o suco de uva. Nós usamos agora para a ceia o suco de uva. Não é o vinho que embriaga, mas é o vinho que traz alegria realmente. E realmente o evangelho é comparado com um bom vinho também, não é? O bom vinho, o novo vinho. E na verdade, a palavra vinho não significa precisamente na palavra de Deus a bebida que embriaga. Então, Paulo está aqui a falar no 18 que não vos embriagueis em vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, aí está. No lugar de vinho, vós que bebeis, no lugar de vinho, então, convidai o Espírito Santo para vos encher. E esta é a posição. Convidar o Espírito Santo para nos encher no lugar de misturar vinhos. Número 19. Eu vou falar este tema de vinho isoladamente, porque é um tema muito profundo. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A alegria dos crentes manifesta nisto aqui, em cânticos, louvando o Senhor. Salmos, entoando salmos e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Para a igreja temos hinários próprios para louvar o Senhor, bons hinários. Os evangélicos têm os seus hinários, os católicos em parte têm os seus hinários. Nós temos hinários, por exemplo, não precisamos de trazer hinos mundanos para a igreja. Também aqui é um assunto que eu acho que preferia tratar em parte, não é? A introdução dos hinos mundanos, ou melhor, dos coros mundanos na igreja. Isso é uma outra coisa para animar o culto, ou animar os crentes. Os crentes precisam de introduzir coros sacros em todas as sessões do culto, porque têm hinários próprios para louvar ao Senhor. Hinos e cânticos espirituais. Os nossos hinários têm hinos e cânticos espirituais para louvar o Senhor. O 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em outro lugar, diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus. Em tudo dai graça. E depois, o 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta sujeição cristã não é escravatura, é algo que é feito por amor. Sujeitar-se uns aos outros. Os cristãos servem aos outros cristãos em amor. Servimos uns aos outros em amor, não como escravatura. E é necessário, quando se converter a Cristo, alguém tem que pensar que é para sujeitar-se aos outros também. No mundo, as pessoas dão de si mesmo, mas quando entramos na cristandade, no meio do cristianismo, nós estamos prontos para servir os outros, tanto com sujeição e temor a Deus. Esta é a palavra. Tanto depois de termos duas sessões sobre a santidade, Paulo aqui começa a mostrar uma outra maneira da vida cristã, que leva o cristão a ser santo, porque é santo aquele que nos convocou. Louvado. E aqui termina Paulo esta particularidade, porque para a semana nós vamos falar do lar cristão, marido e mulher. Portanto, esta é outra sessão aqui no 5. Mas sobre a santidade entre irmãos, estes detalhes são muito importantes. Fruto da luz e as obras das trevas são muito fundamentais para o nosso crescimento. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos abençoe rica e poderosamente. Como venho dizendo, estas cartas elas falam de como se portar como cristão.
Muitas pessoas nunca ouviram estas palavras. Eles pensam que ser cristão é entrar na igreja com tudo que nós trazemos no mundo, todas as nossas maneiras de viver mundano, introduzimos na igreja. Há igrejas que as pessoas dançam como mundanos, cantam como mundanos, pregam-se como mundanos, vestem como mundanos. Então, estes anulam o verdadeiro cristianismo, anulam a santidade cristã, anulam a bondade de Deus com estas práticas. E vemos, continuamente, reiteramos pela palavra de Deus que a igreja de Cristo é santa, a igreja de Cristo ainda tem uma disciplina perfeita, a igreja de Cristo também realmente exige em amor, uma boa vivência, mas em amor exige, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois os crentes dentro da igreja também sujeitam-se uns aos outros no temor de Cristo. Tudo que fazemos na casa de Deus ou na comunhão entre irmãos, fazemos em temor ao Senhor. Não fazemos em vanglória, não fazemos porque não prestamos para nada, fazemos em temor ao Senhor. E tudo nós fazemos em temor para a glória daquele que nos chamou para a sua esplêndida luz. Muito obrigado pelo tempo que me considera para ouvir esta mensagem e eu creio que a graça de Deus, que excede todo entendimento, vos abençoa rica e poderosamente. Próxima sessão vamos falar do lar cristão, não é a vida de marido e mulher. Fique atento e que Deus te dê muita graça. Amém.